entrar minha internet aqui, eu já passo para cá. Tá bom? Okay. Acho que, entretanto, já estamos. Excelente. Já estamos. Já? Ok? É agora, sim. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer estarmos aqui mais um dia, né, no seminário que intitulamos Pontes entre o Presencial e Digital, e com perspectivas enormes para o presente e também para o futuro. E nessa tarde de hoje nós temos uma honra imensa, muito grande mesmo, de termos conosco pesquisadores e pessoas tão queridas que trabalham em prol de uma educação de qualidade, uma educação que foca nesse mundo digital, mas, para além disso, foca realmente no que é compromisso de fazer educação. Então, gostaria já de agradecer a professora Eliane, que é uma querida e tem feito um trabalho muito interessante e que vocês vão ter o privilégio de poder conhecer um pouco desse trabalho, também de partilhar das ideias da professora Eliane. Professora Lin, né, depois a gente vai apresentar o mini currículo de cada um, mas já faço aqui as nossas considerações a cada um deles. Professora Lin também desenvolve um trabalho excelente, um trabalho realmente que tem sido reconhecido nacionalmente, internacionalmente, tem agrupado e tem feito ligações importantes com pesquisadores no Brasil e fora do Brasil. E professor Leonel Morgado, da Universidade Aberta de Portugal, que também articula com essas pesquisadoras um trabalho que tem feito uma grande diferença em Portugal, mas que também compartilha desse trabalho conosco aqui no Brasil. Então, penso que vai ser uma tarde de grande relevância para a nossa partilha, para tudo aquilo que nos propomos nesse seminário. Eu vou pedir para a Sária, para a gente não delongar mais, apresentar a professora Eliane, que começa a fala, né? Sejam muito bem-vindos, e eu e a professora Sara e a Lídia agradecemos muito o aceite de vocês de participarem conosco do seminário. Então eu vou apresentar, nós de facto estamos hoje na última sessão e já estamos com pena de estarmos a terminar, mas vamos terminar com uma chave de ouro, porque vocês vão ver que temos aqui 3 pesquisadores que são brutais, em práticas mesmo, que a gente diz em Portugal fora da caixa, e que são mesmo muito interessantes inclusive para praticarmos nos tempos que vivemos. Bom, professora Eliane Schlemmer, que é um imenso prazer nós termos connosco, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é doutora em informática na educação e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é bacharel em informática pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e atualmente é professora pesquisadora titular do programa de pós-graduação em educação na Unicinos, que é nota 7 da CAPES, e é líder do grupo de pesquisa Educação Digital, GPEDU Unicinos CNPq, desde 2004. É conceptora também, desenvolvedora de softwares e ambientes digitais. Eliane, muito obrigada pela tua presença aqui conosco e, por favor, agora a fala é toda tua. Obrigada, uma boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje para conversar com vocês. E, bom, nós vamos falar um pouquinho sobre ambientes multimodais e gamificação na educação, né? Então, quando a gente pensa em ambientes multimodais, nós pensamos em ambientes que hibridizam, né, a modalidade presencial física e a modalidade online. Só que quando a gente pensa no online, normalmente, o que vem na mente da gente? O e-learning, né? Só que, no entanto, o que a gente tem? A gente tem o mobile learning, que é a aprendizagem com mobilidade, aí não sei se o Cláudio está por aí, que é o orientando que eu compartilho com o Leonel, né, que está em período de cotutela agora lá e que está trabalhando um pouco com mobilidade também, com internet das coisas. A gente tem a pervasive learning, a gente tem o ubiquitous learning, a gente tem immersive learning, a gente tem gamification learning e a gente tem game-based learning. Então, tudo isso eu posso hibridizar numa proposta educacional. Claro que agora, em função da pandemia, o
que acontece, né? Nós estamos trabalhando só na modalidade online, né? O presencial físico, aquele vinculado aos espaços geográficos, nós não podemos desenvolver no momento. Nesse contexto, ó, o Cláudio está ali, está dizendo, né? Que está ali e presente. Então, é legal ver como é que as pessoas vão chegando e também vão interagindo e ampliando essa discussão que a gente está fazendo aqui. Né? Porque antes nós falávamos, eu e a Lin e as professoras, né? De como, de certa forma, isso é um pouco artificial para nós, que estamos acostumadas a enxergar as pessoas e a conversar com as pessoas. Então, aqui a forma de presença, e aí a gente pode também tocar num ponto que diz respeito ao próprio título, né, dessas séries, né? A forma de presença é outra. Existe uma outra presencialidade, que no momento acontece de que forma? Eu estou telepresente com vocês, porque é a minha própria imagem que está chegando até aí, a minha própria voz, né? E vocês têm uma presença a partir do texto, que é uma presença relacional, que é aquilo que nos interessa do ponto de vista da educação, né? Não interessa para nós se o aluno está de corpo presente, interessa que ele interaja conosco e que a gente possa estabelecer um diálogo, né? Então, é isso que vocês estão fazendo aí. Eu acho que enriquece, embora eu não possa, e eu fico morrendo de vontade de interagir por texto com vocês, agora eu não posso, né? Então, eu só posso ler e comentando algumas coisas que vão surgindo aí. Bom, mas vamos entrar na questão da gamificação. Agora que a gente falou da multimodalidade de uma forma muito rápida, em breve nós vamos estar produzindo, já estamos produzindo, está quase pronto, um outro artigo que sai na sequência daqueles dos conceitos que a gente escreveu, mas que vai abrir um pouco essa questão da multimodalidade, né, a partir do online, o que é possível. Entrando na questão da gamificação, que é o nosso tópico hoje aqui. Eu estou controlando um pouco a hora, porque senão eu começo a falar e não paro mais, vocês me conhecem. Então, quando a gente pensa em gamificação na educação, né, a gente pensa, obviamente, nos games, que depois a Lin vai falar mais, né, é uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje com a Lin. Eu sou uma tiete do trabalho da Lin, gosto muito, admiro ela demais, né, assim como o Leonel foi meu supervisor no meu período de professora visitante na Universidade Aberta, né, juntamente com o professor Antônio Moreira e o professor Paulo Dias. Então, para mim é muito bom estar aqui com todo mundo. Mas vamos falar, então, da gamificação na educação. Quando a gente pensa na gamificação na educação, a gente pensa, bom, como é que eu posso olhar para os jogos, para aquilo que engaja os sujeitos, né, e levar isso para um contexto que não é jogos, no nosso caso, para a educação. E aí tem uma série de possibilidades. E aí, se a gente olha por um lado, o que mais a gente vê acontecer é a gamificação enquanto persuasão. Ou seja, é aquele sistema de PBL, que a gente diz, que não é Problem-Based Learning, mas são os pontos, né, as medalhas e os quadros de ranqueamento, e aquela avaliação por pontuação. Então, a gente costuma dizer que esse é um tipo de gamificação para persuasão. Agora, a gente pode pensar na gamificação também enquanto empoderamento dos sujeitos, né? Onde, então, as mecânicas e dinâmicas que a gente trabalha são aquelas que a gente percebe nos jogos do tipo Massive Multiplayer Online RPG. Então, você tem narrativa, você tem missões, você tem itens colecionáveis, ou seja, você tem uma série de coisas que você pode estar trabalhando nesse contexto. E, para além disso, tem algo que para nós é muito caro, que é a autoria do sujeito nesse processo. Então, muito além do uso, né, de uma gamificação feita pelo professor ou de um jogo feito por uma empresa, nós pensamos naquele processo onde o aluno, ele também produz isso, né? Onde ele se empodera e ele produz esse jogo ou essa gamificação. E aí, claro, né? O que a gente vem desenvolvendo no GPDU, e eu não posso falar descolado disso, porque é isso que eu vivencio o tempo inteiro, e aí eu já vi que tem vários GPDudianos, né, desde o pessoal que está no mestrado, no doutorado comigo, no pós-doutorado, até as professoras dos municípios que a gente trabalha, né, nesse projeto da cidade como espaço de aprendizagem, que trabalha justamente a questão dos games e da gamificação, né? Então a gente vê que tem aqui Cascavel, tem São Leopoldo, tem Esteio, tem Canoas, e aí vocês podem ir colocando ali de onde vocês vêm, né? Tem a Janaína, de Novo Hamburgo. Então, são todos municípios aqui da
da região, né? Tem Bom Princípio, a Bruna, e aos poucos essas pessoas vão poder, pelo chat, contar para vocês também o que eles estão desenvolvendo, porque eu acho que é isso que é legal, né? Depois eu vou num tempinho aqui, eu tenho quantos minutos ainda, Sara? Espera aí, que eu perdi 5 minutos. Estou distraída a ouvir-te e nem estou a controlar o tempo. 5 minutos. Ok. Então, assim, ó, o que acontece? Nessa perspectiva, a gente desenvolve desde a pesquisa, passando pelo ensino, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, quanto na educação básica, extensão e também o desenvolvimento. Então, claro que cada uma dessas dimensões, ela é trabalhada num contexto de pesquisa, por isso que vocês veem, às vezes, nas quartas-feiras, que eu digo, prática de pesquisa do projeto Cidade como Espaço de Aprendizagem, prática de pesquisa do Internacionalização FAPERGS, prática de pesquisa do Print, né? Então, são os diferentes projetos de pesquisa que vão articulando tanto o desenvolvimento, quanto a formação de professores e o trabalho com os sujeitos da aprendizagem, né? Então, eu queria agora colocar para vocês aqui um áudiozinho para vocês entenderem um pouco como é que essa coisa acontece. Espero que funcione. Olá, meu nome é Janaína, eu sou orientanda da professora Eliane Schlemmer e atualmente eu estou realizando com uma das minhas turmas de terceiro ano, idades entre 7 e 8 anos, um projeto chamado Traces in Hamburgo Velho. Hamburgo Velho é o nome do bairro onde a nossa escola se localiza. Este projeto teve uma primeira experiência no ano de 2019 e consistia em desenvolver o pensamento computacional agenciado com a cidade em um projeto de aprendizagem gamificado. Então, com elementos de jogos como pistas, missões, narrativas, personagens estes criados pela própria história da cidade, mais tecnologias, mais passeios a pé pela cidade, encontro com artistas, moradores. Isso tudo fez parte desse projeto em que os alunos desenvolviam a noção de algoritmo, padrões, decomposição de problemas, etc., a partir desta hibridização entre o pensamento computacional, a cidade e elementos dos jogos. Ano passado, o projeto culminou na criação de jogos feitos pelos próprios alunos. Eles criaram uma narrativa, decidiram pelos personagens, elaboraram o cenário do jogo e misturaram elementos analógicos e digitais. Neste jogo, eles criaram as regras por meio de um algoritmo, cuja compreensão foi construída na experiência deles com a cidade e com a gamificação. Este ano está um pouco diferente, porque como não podemos sair e estamos nesse distanciamento físico, outras propostas vêm sendo desenvolvidas. Então, estamos construindo uma narrativa envolvendo um personagem bem importante da história da cidade, que vai conduzindo os alunos a conhecê-la por meio de pistas e missões. E para isso, estamos utilizando com os alunos Google Maps, Street View, de uma forma constante. Além disso, estamos também incluindo artistas do bairro, que vão aparecendo nessa narrativa e dando pistas sobre a arte, a arquitetura do lugar. Então, sem sair de casa, temos tentado construir esse mesmo projeto de 2019 de uma forma que nós possamos ir conhecendo e habitando e entrando nos lugares com tecnologias de geolocalização, bem como vídeos. No que diz respeito à parte de autoria dos alunos no projeto Traces in Hamburgo Velho, temos proposto, num primeiro momento, que os alunos possam ir construindo percursos pelo bairro, a partir de desafios que o personagem coloca para eles. Tudo isso está sendo construído de uma forma bem devagar, porque o nosso número de aulas diminuiu em relação ao que nós tínhamos presencialmente. E porque nós também estamos tendo que nos adaptar com os tempos, são outros tempos agora. Uma das ideias é que os alunos possam ir criando pequenas narrativas, também como desafios para encontrar lugares e montar percursos para os seus colegas, e com isso ir se apropriando do pensamento computacional, ir utilizando elementos de jogos e ir fazendo essa hibridização com a cidade. Bom, pessoal, eu quis trazer esse relato, tá, da Janaína, ela está aí, então quem tiver mais interesse pode teclar com ela pelo chat, ela vai explicando. Tem vários que eu poderia citar aqui, do pessoal que vem desenvolvendo,
mesmo em tempos de pandemia, processos gamificados com seus alunos, ou os projetos de aprendizagem gamificados, né? Então, nada melhor do que trazer alguém que está lá na prática, vivendo isso, com tudo que isso implica, né? As crianças em casa o tempo inteiro, com os pais em home office, os professores tendo que se desdobrar, porque eles têm muita coisa para fazer que eles não estavam acostumados, né? E como é que a gente torna tudo isso, então, mais leve, mais agradável, mais engajador, que não seja aquela coisa daquelas aulas gravadas ou o tempo inteiro mais expositivas. Então, são algumas coisas que a gente pode estar pensando. E claro que a gente não trabalha só na perspectiva da educação básica. Tem aqui o pessoal também do Promob, CAPES FAPTEC, onde a gente desenvolveu os rastros na cidade de São Leopoldo e também Itabaiana. A Lisiane deve estar aqui, pode explicar e pode contextualizar um pouco mais por chat como é que se trabalha isso no ensino superior e na pós-graduação. Mesmo na pós-graduação, agora a gente tem trabalhado com aquilo que a gente está chamando a missão MacGyver, né? A missão Sherlock. Então, são todas possibilidades de gamificação que a gente vai construindo. São metodologias inventivas que a gente vem trabalhando, muito fundamentado na Virginia Kastrup, né? São práticas pedagógicas, simpoéticas, muito também alimentadas pelo aquilo que o Máximo de Felice tem publicado no grupo Atopos, que agora eu tenho a alegria de também integrar o grupo como professora colaboradora, né? Então, são algumas coisas que a gente vem fazendo. Agora, a Patrícia Torres comentou comigo que daqui uns 2 meses deve sair um texto que eu escrevi para o Agrinho e vai estar disponível lá no site gratuitamente, que é justamente sobre games e gamificação, trazendo essas possibilidades que a Janaína falou, das pistas vivas, das pistas humanas, das pistas geográficas, dessas outras mecânicas que a gente vem construindo também. Então, mais uma vez, agradeço, e agora estou muito a fim de ouvir meus colegas e de poder ir vendo o que vocês estão escrevendo aqui, enfim. Muito obrigada. Bom apresentar e fazer público aquela pesquisa tão fundamentada que vocês trabalham de uma forma tão prática, de uma forma que chega a ser tão engajadora para a educação. Então, muito, muito legal mesmo. Espero que o chat já esteja aí bombando. Eu estou com algumas dificuldades aqui de ver todas as questões, mas a Sara e a Lídia vão me ajudar um pouco. E aí já passamos, então, para o professor Leonel, né? A quem tenho a honra de apresentar. O professor Leonel Morgado é professor auxiliar com agregação na Universidade Aberta, onde leciona nos cursos de seção de informática, nas áreas de métodos de investigação, mundos virtuais e programação. Integra também os órgãos sociais da Sociedade Portuguesa da Ciência dos Videojogos, é membro do BIRDS, da Associação Internacional de Investigação Imersiva Lane Research Network. Desenvolve trabalhos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico sobre mundos virtuais desde 2000, em especial. Então, professor Leonel Morgado, fique à vontade para partilhar conosco um pouco da sua pesquisa. A gente sabe que o tempo é muito pouco mesmo, mas a ideia é realmente a gente criar aqui um fluxo e realmente trabalhar uma perspectiva de articulação entre o Brasil e Portugal e todos que nos assistem. Muito obrigado, Ilka. Muito obrigado mesmo. O que eu queria trazer era uma perspectiva complementar de para que é que podemos usar os jogos. Que partido podemos tirar dos jogos? E o desafio que eu queria trazer, e trabalho nisso há algum tempo, é que os jogos dão-nos acesso a um tipo de compreensão diferente que é muito difícil de trabalhar sem eles, nomeadamente sobre a complexidade e a dinâmica. Porque quando vamos vivenciar as coisas, quando vamos vivenciá-las, já é bom ir para a cidade, ir para os locais, ter as coisas nas mãos e, portanto, ganhar uma perspectiva muito pessoal sobre elas. Mas as dinâmicas são difíceis de compreender porque não domina matemática analítica. E isto a todos os níveis. Nós vemos agora atualmente, por exemplo, com a epidemia da Covid, como as pessoas, apesar de grande parte terem aprendido o que é que são progressões geométricas durante o ensino médio, na verdade,
têm muita dificuldade em reconhecer uma dinâmica de crescimento e olham apenas para valores. Ou seja, as pessoas dizem quem é que tem mais, quem é que tem menos, e não compreendem que pouco interessa se tem mais ou menos, mas se está a acelerar ou a travar. E esses conceitos que são básicos, são difíceis de compreender, para interpretar para a população. Também é muito difícil as pessoas compreenderem que, independentemente, por exemplo, de estar a fazer um número de testes muito exigente e rigoroso, um ou outro, que independentemente disso, ao longo do tempo a gente vê um ritmo que reflete o que quer que seja a acontecer no terreno. É apenas um exemplo muito presente, mas vemos isto em tudo. Por exemplo, as pessoas normalmente abraçam teorias da conspiração com muita facilidade. Porquê? Porque lhes dá segurança. Ter uma explicação simples, e uma teoria da conspiração é uma explicação simples, porque é uma explicação que se percebe rapidamente, é sedutor. Já aceitar que se eu fizer hoje uma lei que afeta algumas pessoas e outras não, que é interpretada de certa forma, mas que se junta a outras e outras e outras, que o conjunto de tudo isso, dessas leis individuais separadas, não planeadas, que isso vai provocar uma alteração no tecido da população, é muito difícil de entender para as pessoas e de aceitar. Perceber que se eu fizer uma pequena alteração aqui e outra pequena alteração ali, que essas duas pequenas regras podem provocar uma transformação social, é muito difícil de compreender e de aceitar. As pessoas têm muita dificuldade em compreender tudo o que é complexo e dinâmico. Nem toda a gente. Os engenheiros têm a obrigação os engenheiros de conseguir compreender isso, porque estudaram matemática diferencial. Os economistas têm a obrigação de compreender isso. Nós vemos que grande parte dos cientistas tem a obrigação de compreender isso e compreendem nas suas áreas. E mesmo aí, contudo, mesmo aí, as pessoas têm dificuldade em pegar na análise que fazem para uma área e adaptar-se a outra. É isto que estamos presos. Estamos presos a compreender, e quando digo estamos enquanto cidadãos, a maior parte de nós presos a compreender mal o mundo e a compreender mal todo este tipo de complexidades e dinâmicas. E isso torna-nos menos livres. Esta menor compreensão torna-nos presas, torna-nos facilmente capturáveis por quem queira usar argumentos para nos convencer, para nos persuadir, torna-nos também facilmente confundíveis e, portanto, ficamos incapazes de decidir. E sem que sermos capazes de decidir de forma informada, não temos liberdade. Ora, quando trabalhamos com jogos, isto transforma-se. Porque ao trabalhar com os jogos, nós vemos que mesmo assim temos que ensinar quem joga jogos para os conseguir jogar bem, é obrigado pela natureza dinâmica do jogo a ter que planear de forma intuitiva, a ter que antecipar expectativas, a ter que planear cursos de ação. Seja um jogo simples, pode ser um Tetris de peças a cair, pode ser aqueles joguinhos de perder o tempo no telemóvel. Para se ter êxito, é necessário antecipar estratégias e antecipar formas de equilibrar recursos, como pensando no tempo. Se for um jogo mais avançado, aqueles jogos completamente imersivos em mundos gigantescos, a pessoa é obrigada a ponderar relações sociais e complexas, é necessário ponderar graus de esforço e de risco para tentar usufruir do que gosta. Há toda uma dinâmica que os jogos trazem e propiciam. Portanto, nós temos muito a aprender com os jogos, em termos da experiência que nos vão evidenciar e como é que podemos tirar isso daí. Agora, como é que vamos usar isso na educação? Nós podemos usar os jogos tal e qual como eles são, como uma semente de debate, uma semente de análise. Podemos fazer logo isso. E podemos observar as comunidades de jogadores e o que fazem à volta dos jogos, para percebermos a riqueza de análise que está ali, daquilo que se faz e se discute e se trabalha. Porque se formos a ver a complexidade e a riqueza de trabalho que os nossos alunos fazem à volta do mundo dos jogos, nós adoraríamos ter isso nas nossas aulas. Há aqui algo a aprender quanto a isto que aqui acontece. Mas também há algo a aprender na forma como se pode conceber um jogo, que muitos alunos adorariam conceber e que nós normalmente caímos num erro, que é achar que só se pode fazer um jogo com um grande plano de trabalho para fazer um jogo lindo. Isso é mentira. Nós podemos fazer um jogo só com papel,
planeá-lo, estruturá-lo, e a maior parte da riqueza está logo aí. Ou seja, se nós tivermos uma ideia para um jogo, começarmos a pegar em papel e a tentar ensaiar como é que queremos que ele funcione, os nossos alunos são obrigados a expor a sua ideia a si próprios. São obrigados... Não sei se estão a ouvir aqui alguns gritos atrás, mas é vida em família. Deixem-me só fechar a porta, 10 segundos. Fique à vontade, professor. Entendemos que estamos em quarentena e estamos todos em família. Estava eu a dizer, portanto, quando nós tentamos contar uma história, ou quando tentamos fazer aqueles jogos de personagens em sala de aula, nós fazemos batota. Porque se o aluno explicar mal a sua intenção, o cérebro dele explicou mal, mas está a ser ouvido por outro aluno, que vai tentar interpretar o que é que queria dizer, o professor também. Nós vamos nos complementar mutuamente nas nossas falhas de raciocínio e de explicação. Quando temos que exprimir um jogo enquanto regras claras e objetivas, com a ambição daquilo passar para o computador, nós vamos ser forçados a clarificar a intenção. E, por exemplo, uma das coisas que digo é façam em papel o protótipo, mas quando digo façam em papel não é de régua e esquadro. Eu faço coisas, às vezes, à frente dos alunos, como sejam rasgar papel, embrulhá-lo e atirar assim para dizer, ok, vamos fazer de conta que isto são os tiros e que atinge ali. E esse ato, e quando não é presencial, quando é à distância, dá-se exemplos disso filmados. Esse ato de deixar o traço certo, rigoroso e bonito, e dizer, se essa ideia surgiu aqui, rasga-se um papel, amassa e dá para fazer. Ou, espera aí, corta isto e faz aquilo. Essa liberdade que se pode transmitir é muito importante para chegar onde se quer, que é quando alguém diz, esse personagem jacaré vai aproximar-se da casa. Para que alguém diga, aproximar quanto? Quando é que ele para? A 10 centímetros ou 1 metro? Quando a casa está dentro do ecrã ou fora do ecrã? O que é que quer dizer aproximar? Como é que eu detecto? Como é que eu decido o que é estar próximo? Estas perguntas surgem na concepção. Quando alguém tem que expor o que é que aparece visualmente, quando alguém tem que clarificar quais são as regras. Reparem que isto programar faz isto, mas mesmo sem programar, se nós, enquanto professores, tivermos um papel de alertar para as fases menos claras do pensamento que está ali a ser exprimido e apelar a essa clarificação, o nosso papel pode ser crítico e muito valioso. Portanto, temos aqui para os jogos este papel, que é o papel das dinâmicas, da virtude de nos dar um entendimento intuitivo, dar-nos mais capacidade de interpretar dinâmicas. Temos este papel de nos permitir exprimir o pensamento e apercebermos a metacognitiva de perceber o próprio pensamento. Esta é a grande riqueza dos jogos. O que fazemos na minha equipa é nem tanto criar jogos a este nível só, nós tentamos é pensar, ok, como é que eu, no entanto, se estiver a fazer isto tudo enquanto professor, como é que eu consigo fazer isto todos os dias ao longo do ano? Porque esse é depois o grande problema, é o tempo que isto consome e a dificuldade de avaliar. E não, quando falo em avaliar, nem é para notas, é avaliar para a pessoa ter uma noção do que está ali, do apoio que o aluno precisa, do êxito que teve ou não teve, de ter uma noção do que é necessário e deve ser feito. Qualquer tipo de avaliação requer muito esforço quando se trabalha a este nível. Então, o que temos feito na minha equipa, na Universidade Aberta e num laboratório associado chamado INESCTEC, o que temos vindo a fazer já há muitos anos é criar ferramentas informáticas e tentar descobrir como dar a um professor uma forma rápida e prática de acompanhar, ter mão nisto, de acompanhar o que está a passar, ter uma noção do que é que está a acontecer para se poder focar no seu papel pedagogo, no seu papel de ator com os alunos e não tanto no papel administrativo e burocrático de estar a recolher tabelas e recolher indicadores. Estamos a ter algum êxito, tivemos um projeto de grande sucesso chamado Beaconing, que terminou no ano passado, mais ou menos a meio do ano passado. Estamos agora aqui com a professora Eliane e com um colega norte-americano, o professor Dennis Beck, e com mais colegas portugueses, o professor António Coelho e outros, a tentar dar o próximo passo em frente para criar realmente plataformas para acompanhar o que acontece, seja nos jogos, seja em laboratórios, seja em atividades de rua, mas isso é o que estamos a fazer, porque somos engenheiros, mas o que queremos é
trazer para a comunidade, trazer para todos esta riqueza, esta possibilidade de interpretação do mundo, de exposição do próprio pensamento e de capacidade metacognitiva, que acho que através do uso de jogos e da concepção de jogos podemos trazer. Muito bom, professor, a sua contribuição. Já vi que lá no chat muita gente está, né, compartilhando as suas experiências, mas também com dúvidas que eu acho que você é bem pertinente, que na tua fala realmente tu já consegue clarificar algumas ideias. Só para lembrar a todos, nós temos aqui pessoas, muitos professores, né, da educação básica no Brasil todo, né, tem muitos professores nos acompanhando, e uma das questões que me vem à mente, que eu acho que vocês deixam bem claro, que é a ideia do planejamento desses jogos na perspectiva realmente da formação do aluno. E aí tem algumas perguntas nesse sentido, mas eu vou deixar para depois da fala da Lin, né, a quem eu convido e já faço a apresentação. A Lin, ela é muito humilde, né, então ela nos passou uma bio que é mini, mas se vocês tiverem oportunidade de ir lá no Lattes e conhecer um pouco mais das pesquisas e do trabalho que a Lin faz, vocês vão ver quão riqueza é, né, esse trabalho tão árduo da professora Lin. Mas a professora Lin Alves é professora e pesquisadora do Instituto de Humanidade, Arte e Ciência da Universidade Federal da Bahia e atualmente é coordenadora do grupo de pesquisa nessa área. Professora Lin, fique à vontade. O microfone, eu acho que está... O microfone está desligado. Agora. Desculpe. Esse modelo, como eu estava conversando e a Eliane falou, é difícil. Mas boa tarde para todos. É um prazer estar aqui. Inicialmente, eu queria agradecer demais o convite da Sara, da Ilka, da Lídia, de poder estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouco do nosso olhar. É um prazer enorme para mim estar na mesa com a Eliane, que também é uma pessoa que mora no meu coração e é parceira de várias histórias, do Leonel também, que não é tão parceiro efetivo, mas tivemos a oportunidade de interagir em alguns momentos. Agradecer especialmente ao público, a vocês, mas quero saudar pessoas que estão aqui assistindo a gente, a professora Filomena Moita, da Universidade Estadual da Paraíba, que é uma outra lutadora, guerreira na área de jogos e educação. Então, está aqui participando desse nosso encontro. Quero saudar o grupo do Comunidades Virtuais, a Beatriz, a Mary é professora da UNEB também, a Isileide, Júlia, minha queridíssima amiga, que também é professora da UNEB, a Nayara. Então, essas são as pessoas que eu pude acompanhar, que estava aqui presente, mas quero saudar a todos e quero dizer que desejo que a gente saia logo desse momento tão difícil e tão complicado para todos nós, né? Então, assim, como Ilka já falou e Eliane também me contou, eu tenho mais de 20 anos como pesquisadora na área de cultura digital, especialmente dos jogos. E aí eu decidi falar um pouquinho hoje sobre como é que os jogos estão sendo vistos nesse momento da pandemia. Mas, para isso, eu gostaria de começar dizendo que a gente compreende, eu compreendo, os jogos como espaço de aprendizagem, né? E desde a década de 90, no mundo todo vem sendo investigado esse fenômeno nas diferentes áreas, seja com a educação, seja com a psicologia, com a sociologia, com a história. E no Brasil, essa pesquisa é mais fortemente na área de educação. Contudo, os pais, especialistas, a mídia e alguns professores, normalmente têm um olhar meio enviesado em relação aos jogos. Toda vez que a gente ouve algum fenômeno, algum caso hediondo na mídia, normalmente a mídia se apressa rapidamente, se o caso envolver jovens, a fazer uma associação direta de que aquele crime foi cometido porque os jovens jogavam. Então, isso é uma leitura muito de causa e efeito e muito limitada do fenômeno. Quando se pensa em jogos também, as pessoas fazem uma relação com o sedentarismo, com a compulsão, e aí termina tendo um olhar extremamente preconceituoso e vendo os jogos apenas como vilões. Vocês ouviram na fala da Eliane e na fala do Leonel aspectos que são pedagógicos importantes, independente do jogo ser analógico ou digital. E aqui eu queria estar mostrando um pouquinho que nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, mais fortemente de janeiro para cá, e no Brasil a partir de março,
as informações que têm chegado em relação à interação com os jogos. Então, a gente tem ouvido falar na mídia, né, esse aumento da interação por parte de crianças, adolescentes e adultos, porque é interessante dizer que em várias pesquisas, tanto no cenário nacional como internacional, fica registrado que o número maior de jogadores são adultos, que é a geração Atari. Crianças e jovens jogam, sim, mas os adultos também. E eu tenho tido a oportunidade de ouvir os meus colegas nesse momento em que a gente teve que ficar um pouco distanciado, né, de outras atividades, não parou de trabalhar, porque a gente está trabalhando muito, mas tiveram mais oportunidade de interagir, de jogar, já que os jogos são objeto de nossa investigação. Mas aí o que a mídia está dizendo? A mídia está dizendo que aumentou o número de jogadores em jogos online. A Verizon, por exemplo, informou, né, que houve um aumento de 75% dos usuários de jogos online. O que isso significa? Significa que essas pessoas têm buscado o espaço dos jogos que já jogavam antes, isso não é uma novidade. O que está se falando é que houve um aumento em função da pandemia, porque as pessoas estão distanciadas das pessoas que gostam, dos seus amigos. Então, tem ido para essas plataformas de jogos online também para encontrar os seus amigos, jogar com seus amigos, estabelecer vínculos de sociabilidade. A Steam, que é uma das maiores plataformas de jogos online, registrou no dia 15 de março, estou olhando aqui porque os números são difíceis de gravar, 20 milhões de jogadores logados. Sabe o que é isso, gente? Em apenas um dia. Nesse mesmo dia, eles registraram que 6,4 milhões jogavam o mesmo jogo simultaneamente. Além disso, a indústria apresentou um resultado nos últimos de dezembro a março, no primeiro triênio de 2020, quando a pandemia na Europa fica mais intensa e depois chega nos Estados Unidos, Brasil, a marca de 10 bilhões em vendas. Esse número foi um número que foi superávit, especialmente em relação aos últimos anos. Então, tudo isso tem sido veiculado pela mídia, e aí se começa a questionar, né, se isso é bom ou se isso é ruim. Mas aí eu queria mostrar um outro contraponto para a gente pensar que os jogos não é só pensar na maior indústria de entretenimento, não é só pensar nos aspectos que podem ser pontuados como negativos. Eu queria pontuar algumas experiências que vêm sendo desenvolvidas durante a pandemia, no sentido de possibilitar que os jogadores sejam também protagonistas, que não sejam também meros consumidores dos jogos, mas que eles tenham a oportunidade de se autorizar. Tem a ver um pouco com a experiência que Leonel e a Eliane contou na fala deles. E aí uma escola de robótica lá em Porto Alegre fez uma game jam online, quer dizer, pessoas juntas desenvolvendo jogos. E um menino de Canoas, lá na região de Porto Alegre, de 11 anos, do 6º ano, desenvolveu um jogo. A temática do jogo era todos juntos contra o coronavírus. E o menininho desenvolveu um jogo, que foi o que ganhou. Nesse jogo, a ideia era exatamente a lógica do jogo. Você teria que aplicar vacinas, resgatar os idosos, ter cuidados em relação a se proteger contra o vírus. Além disso, foi desenvolvido também por uma outra pessoa que não é desenvolvedor, mas uma pessoa que propôs um jogo denominado Jornada X, Operação Antivírus, que é para jovens entre 12 e 25 anos. Esse jogo ele se assemelha um pouco ao que a gente chama de ARGS, os jogos de realidade alternativa. A ideia é que a lógica do jogo é extremamente colaborativa, é buscar soluções para o momento que a gente está vivendo do vírus, da pandemia, para que a gente possa encontrar uma solução para esse momento. E aí esse jogo interage também com as redes sociais, como Instagram, Facebook, e a ideia do desenvolvedor é que essas produções e essas contribuições de jogadores, elas possam ser levadas para o nosso cotidiano real. E aí, pensando ainda no que tem desdobrado essa relação dos jogos nesse momento de pandemia, tem um grupo chamado Play for Cause, que junto com os jogos Star Trek Online e Neverwhite, Neverwinter, eles fizeram a seguinte provocação aos jogadores. Na medida que os jogadores forem comprando objetos no ambiente do jogo para poder interagir, esses valores vão ser doados para as instituições
de saúde que estão desenvolvendo, buscando a cura para a pandemia. Paralelo a isso, a gente tem, todo mundo já ouviu falar do Minecraft, claro, né? É um super conhecido no mundo todo. O que é que o Minecraft fez nas suas novas versões? Ele coloca dentro dos seus mapas os monstros para dar mensagens, orientações de como se proteger durante, para se proteger do coronavírus. Então, por exemplo, lave as mãos, use máscara. Então, isso mobilizando ainda mais os jogadores. E é interessante, hoje eu fiquei sabendo que a Fiocruz, através do nosso querido professor Marcelo Vasconcelos, que também é pesquisador da área de jogos e saúde, está desenvolvendo o Fiocraft, que é um mundo aberto semelhante ao Minecraft, onde os jogadores vão ter acesso ao mapa do palácio, do castelo que tem lá na Fiocruz, no Rio de Janeiro, do castelo de Oswaldo Cruz, o Castelo Morisco. E a ideia é, ao circular, ao explorar esse castelo e tendo informações sobre a pandemia. Esse mapa provisório vai estar disponível a partir de junho. E eu descobri que os meus alunos aqui da UFBA, do BI de Ciência e Tecnologia, estão também desenvolvendo mapas no Minecraft, compartilhando no Instagram, para poder, com uma questão mais terapêutica, para matar a saudade da UFBA. E aí estão desenvolvendo vários mapas com prédios da UFBA. Então, além disso, a gente tem um grupo de esportes, teve um campeonato no início do ano, e a equipe de elite FaZe Clan, aqui do Brasil, ganhou essa competição e fez a doação do prêmio também para as instituições que estão dando conta de encontrar a solução e a cura para a pandemia. Então, isso tudo é para mostrar que, para além da ideia de que as pessoas estão consumindo muito ou que elas estão jogando compulsivamente, mostrar que existem outras formas que vêm se manifestando da indústria de games, dos jogadores estarem contribuindo de forma positiva para a gente solucionar e sair desse problema que nos incomoda e nos aflige imensamente. Mas aí a gente pontua o quê? Né? Que essa ida... esse aumento de pessoas jogando tem a ver com essa necessidade que nós temos de interagir, de estar com o outro. E claro que o excesso, que é o que os pais começam a perguntar, né? E aí, então, jogando demais, faz o quê? Todo excesso é ruim. Então, isso que eu vou dizer agora, eu sempre digo, não é novidade. É importante, nesse momento, a presença do adulto, né, do pai, do responsável. Olha que momento rico nós temos. Um momento que os pais agora, que obrigatoriamente estão em casa, mesmo cheio de tarefas, que eles têm de acompanhar de perto a interação dos seus filhos com o universo dos jogos. Sentar, jogar com eles, conhecer o conteúdo das narrativas que estão sendo jogadas pelos seus filhos, a conhecer como é que eles escolhem os jogos, saber como é que é esse processo e, o mais importante, entender o sentido que as crianças e adolescentes estão dando para aquelas narrativas. Então, isso é uma forma riquíssima para os pais aproveitarem de se aproximar mais ainda dos seus filhos, estabelecer uma relação prazerosa, de companheirismo e conhecer o que mobiliza essa geração que é tão apaixonada pelos games. Mas os jogos também podem se constituir em espaço de catarse. Então, a gente tem já a depressão é uma outra pandemia mundial, né? E a área de jogos também atenta a isso, porque jogos, enquanto fenômeno cultural, está atenta a todas essas questões que transversalizam nosso dia a dia. Tem desenvolvido vários jogos para depressão, para pessoas com depressão e para gente que não tem depressão, conhecer o que é ser uma pessoa com depressão. Pois é, então os jogos eles podem se constituir como espaço de catarse nesse momento em que estamos distanciados das nossas rotinas, das pessoas que amamos, que temos que ficar dentro de casa, que temos que proteger a nós mesmos e especialmente ao outro. Então, o jogo pode ser esse lugar onde eu canalizo o meu estresse, a minha ansiedade, as minhas angústias, né? E pode ser uma válvula de escape importante. Agora, claro que a presença de adultos para mediar o tempo que se joga é fundamental. Então, por que os jogos mobilizam tanto a gente? Né? Por conta da interatividade deles, por conta da possibilidade que nós temos de estar conectado com o outro, de poder fazer modificações, de se sentir protagonista desse processo. Então, eu queria aqui, para discutir, né, com vocês e com os meus colegas,
apontar alguns aspectos que tinham o objetivo, na verdade, de desmistificar um pouco a presença dos jogos na sociedade, e especialmente nesse momento em que a gente está vivendo, que é um momento difícil para todos nós, e que rezo a Deus que a gente saia o mais breve possível. Então, os jogos podem se constituir em espaços ricos de aprendizagem cognitivas, sociais, afetivas, motoras, e é isso aí, gente. Estou à disposição. Muito obrigada de novo. Então, agora esquentou no chat, que eu acho que nós três juntos não vamos dar conta. Mas, assim, a discussão está muito boa mesmo. Eu acho que a Aline trouxe um aspecto importante, né, que deve ser considerado também, mas a gente vai passar as questões, até para que a gente não se delongue tanto, né, no tempo. E uma das questões que eu acho que é bem interessante, que me lembrei muito da Eliane, na hora que eu vi essa pergunta: quais são as contribuições e como isso pode atingir a educação infantil, né? Então, como a gamificação chega à educação infantil de forma a tornar isso importante no aprendizado daquela gurizada. Oi, estão me ouvindo? Eu estava com o meu áudio desligado. Pois então, Ilka, as crianças, elas desde muito novinhas, se tu vê criança 2 anos, né, elas já estão com o celular até antes nos jogos, certo? Então, elas são consumidoras vorazes de jogos. Agora, quando tu entra no contexto da educação infantil, é uma etapa que o brincar faz parte desse processo, e elas estão em situação de jogo o tempo inteiro. Agora, como é que eu também amplio essa perspectiva do jogo para além do dispositivo, que é um pouco o que o Leonel também falava, né, desse hibridismo. Como é que eu trabalho também construindo com eles personagens, cenários, para além desse processo do jogo digital, né? Então, eu acho que essas são questões importantes. E também uma coisa que, às vezes, há uma confusão muito grande, né? O que é o jogo na educação e o que é os processos gamificados, né? Então, um projeto de aprendizagem gamificado, por exemplo, não necessariamente tem que resultar num jogo, né? Ele tem mecânicas e dinâmicas de jogo que fazem com que o processo de ensino e aprendizagem seja mais engajador, né? Então, eu acho que isso é importante também de a gente estabelecer essas diferenciações que às vezes se confundem muito, né? O que é o jogo na educação e o que é a aprendizagem gamificada, o processo gamificado, ou projetos de aprendizagem gamificados, né? Como eu falei, né? A gente tem um público que é bem eclético, então por isso algumas questões eu acho que vêm à tona exatamente por isso. Leonel, tem uma pergunta aqui que assim acaba sendo bem direcionada a você, para falar um pouco sobre os resultados obtidos com relação às ferramentas automatizadas na avaliação da aprendizagem. Eu não sei ao certo o que é que querem com a pergunta das ferramentas automatizadas, mas eu vou começar por onde eu acho que é mais valioso. Nós, normalmente, ficamos tão sobrecarregados de trabalho que a tendência normal é arranjar formas de perder menos tempo, de gastar menos tempo. Pronto, é um facto. Mas, se nós, quando estamos a usar estes ambientes digitais, se cairmos no erro de tentar que a avaliação se centre em resultados muito automáticos, o que vamos entrar é ali não tanto num jogo digital, mas num jogo do engano, num jogo de faz de conta, em que o aluno faz que estuda e nós fazemos de conta que avaliamos. Ok? Porque se por exemplo, se uma parte da avaliação for sei lá, a rapidez de interação, o número de interações numa discussão, os alunos irão inventar formas de interagir sem pensar muito, só para tentar ter mais pontos aí. Eu já tive um aluno que, quando chegou ao final do semestre, foi a todos os fóruns de discussão garantir que tinha pelo menos
intervenções do género de colega, eu gostei muito da sua opinião. Ok, pronto, é óbvio que isso não lhe valeu de grande coisa, valeu para aí talvez 10%, ok? Pelo menos esforçou-se, mas automatizar a coisa não ajuda muito. O que eu acho que temos que automatizar não é tanto a avaliação, mas é a organização dessa informação. Ou seja, se o professor puder, quando chega o momento de tomar decisões, esse momento não é no final, esse momento é ao longo do trabalho. Se puder rapidamente ter uma visão sobre os aspectos essenciais de uma turma e puder logo aí perceber onde é que tem que ir gastar mais tempo a explorar melhor o que está a acontecer ou o que tem que avaliar e onde é que não tem que gastar tanto tempo, porque rapidamente, com 2, 3 indicadores, sabe o que é que tem que decidir. E se isso for feito, esse automatismo já nos interessa, porque esse automatismo poupa-nos tempo e direciona o nosso esforço para onde ele é mais útil. E eu acho que é isso que é muito necessário nos jogos, porque nós já fazemos isso nas avaliações tradicionais. Se eu tiver um teste escrito, eu sei que nesse teste escrito eu tenho algumas perguntas de resposta rápida, algumas se calhar até de opções, tenho outras perguntas com outro tipo de estrutura e outras com outro tipo de complexidade. Mesmo que sejam escritas, eu sei que tenho respostas escritas onde eu quero ver apenas se a pessoa interpretou bem algo e outras onde eu apelo à reflexão. Ou seja, quando eu estou depois a avaliar, eu já sei mais ou menos qual é o olhar que eu devo ter para aquele tipo de respostas e onde é que eu devo gastar mais tempo e concentração e onde é que é mais imediato aquilo que eu vou lá obter. Portanto, nós nas ferramentas tradicionais já temos esse tipo de capacidade de análise. Ora, quando usamos jogos, não temos. Quando usamos jogos, as pessoas têm muita dificuldade ainda em conseguir perceber como é que vão olhar para o que está a acontecer ou para o que aconteceu para decidir qual é o seu papel enquanto professor, como é que há de avaliar aquilo. Porque, reparem, fazer um teste no final do jogo, se estamos a usar um jogo e depois fazer um teste, se estamos a fazer apenas isso, estamos a usar o jogo, a reduzir o jogo ao papel de cubo de rebuçado para dar a cavalos, quer dizer, ou cubo de açúcar para dar a cavalos, não é? Ou seja, não estamos a usar o jogo para trazer nada de novo, estamos a trazê-lo como incentivo. Isso é um desperdício de recursos enorme. Se estamos a apelar à gravação de blocos de vídeo, por exemplo, também é um desperdício enorme, porque nós, para estarmos a ver um vídeo, para além do tempo que é gasto a gravá-lo, se estamos a ver um vídeo, gastamos imenso tempo. Temos uma dúvida e temos que recuar. Ao recuar, nunca acertamos no momento certo. Andamos para ali a perder tempo. É horrível. Portanto, claro que há técnicas boas. Uma das coisas que eu peço, por exemplo, a alguns alunos meus, por exemplo, eu tenho um curso de formação de professores. Alunos são professores. E logo da primeira semana eu digo, estão aqui várias ferramentas de fazer jogos, várias, está aqui uma lista, escolham três, experimentem aqueles tutoriais, aquelas instruções básicas de cada um, tentem fazer alguma coisa e têm que me entregar um relatório. Mas qual é o relatório da semana que eu exijo? Eu digo-lhes basicamente, o relatório tem que ter uma página por ferramenta. E nessa página tem que ter uma imagem, vai ocupar um terço do que é que alcançou no tutorial. E texto a explicar. E para aí, outra imagem a mostrar o que é que fez depois do tutorial. Ou seja, numa página tem que estar duas imagens. Até onde é que chegou quando andou a seguir o tutorial e algo que acho que demonstre para mim o que é que alcançou. E o texto é o que couber a seguir. Ou seja, eu estou a impedir de escrever muito e estou a exigir que naquilo que escolhem do jogo que usaram, da ferramenta de fazer, escolham o que acha que simboliza, o que representa o que vão escrever. Este tipo de técnica eu acho que é muito valioso porque obriga o aluno a refletir sobre o valor do que fez e a selecionar em algo complexo o que é ilustrativo.
Mas reparem, por outro lado, também é injusto porque estou apenas a pedir uma imagem. Seria mais interessante ter uma banda desenhada ou ter algo mais. Só que começamos, de repente, a desequilibrar o esforço também para o lado do aluno entre o que é matéria de produção e concepção e, de repente, apenas recolha de elementos de autoavaliação que não queremos que se sobreponha. Portanto, há aqui, claramente, um problema tecnológico, porque não é só pedagógico, não é só uma questão de metodologia pedagógica. Há um problema tecnológico de automatizar, e aqui sim automatizar, a recolha e estruturação de informação útil para o docente. Uma das técnicas que estamos a trabalhar, ainda muito incipiente, é o conceito de coreografia virtual, que é encarar tudo aquilo que acontece numa plataforma virtual como movimentos de várias pessoas ali. Umas são mesmo pessoas, são os alunos e os docentes, outras não são pessoas, são personagens de jogo, outras nem são personagens sequer, podem ser apenas, sei lá, imaginem que vocês estão a tentar ensinar a alguém o efeito de ter uma porta aberta, uma janela aberta, na eficácia de um ar-condicionado. Um dos personagens da coreografia pode ser a janela, o facto de estar aberta ou fechada. Outro personagem da coreografia pode ser a máquina de ar-condicionado, ou até nem ser uma máquina, pode ser o grau de consumo de eletricidade. Portanto, ou até pode ser a quantidade de carbono produzida por esse consumo de eletricidade. Ou seja, quando falamos em coreografia, que é a questão de tentar lidar agora em termos de conceito, é imaginar tudo o que acontece à volta do cenário, enquanto estes movimentos, diversos participantes ali. Estamos a tentar, isto é a ciência básica neste momento, estamos a tentar que se possam identificar coreografias que nós, enquanto professores, compreendamos o significado, para poder, por exemplo, automaticamente classificar os alunos enquanto coreografia, para direcionar o feedback. Deixa-me dar um exemplo concreto. Isto foi feito num projeto no Inesctec, que era sobre o consumo energético. E era para tentar sensibilizar as pessoas numa sala que valia a pena desligar o monitor do computador quando iam almoçar, mas não era assim tão significativo se saíssem para ir à casa de banho. Ora, um dos conceitos que estávamos a trabalhar, isto é ainda muito algorítmico, era tentar classificar os comportamentos de 30 ou 40 pessoas numa sala apenas em termos de quem é que tem hábitos de desligar enquanto vai almoçar, quem é que não tem hábitos de desligar enquanto vai almoçar. Por exemplo, 2 coreografias que o professor interpreta. Não tanto em termos de horário, não é apenas ligou, desligou, é quem é que na sua atitude normal, quando sai para almoçar, desliga o monitor, quando sai para outro motivo e volta, não desliga. Ou seja, e separar os grupos e dizer, ok, temos aqui quem está a tirar coreografias interessantes, compreendemos ou não. Portanto, a questão que se coloca aqui é que este tipo de ferramentas de análise precisa de pedagogos para identificar o que é útil, mas precisa de informáticos para conseguir automatizar o processo de extrair esta informação, classificá-la, organizá-la e, portanto, permitir apoiar o professor na visão daquilo que pode decidir. E aí sim precisamos de automatização. Excelente, professor. Lin, tem uma pergunta aqui que o Diego já fez 2 perguntas, eu acho que pode, na verdade, casa com outras questões que também foram levantadas aqui no grupo. Ele pergunta assim, gostaria de saber se existem jogos, narrativas narrativas favoráveis à educação de jovens, ou se depende mais da abordagem do game em si. E aí tem a ver com de uma outra pessoa, que agora eu não vou lembrar o nome, que pergunta qual que é a relação, como vocês veem a relação dos jogos e a leitura, né? Elas falam que muitas pessoas não leem, elas não debruçam pela leitura e elas simplesmente jogam. Então, eu até tinha respondido a Diego rapidinho, porque eu conheço, ele é meu amigo Elias. Mas deixa eu dizer uma coisa que não deu para dizer lá. O que acontece é o seguinte, a concepção que pelo menos eu tenho e o meu grupo tem é que qualquer jogo pode ser um jogo com fins pedagógicos, né? Depende da forma como o professor planeja a sua atividade.
problema é que o professor tem que conhecer um pouco da narrativa para poder planejar a sua atividade com um fim mais pedagógico. Eu não faço propaganda, não ganho nada da Ubisoft, mas eu sou fã da Ubisoft. Então, eu adoro os jogos o Assassin's Creed. Adoro, porque eles conseguem trazer pontos interessantes para pensar a história. Embora apresentem alguns anacronismos, mas eles são riquíssimos, para que a gente possa estar discutindo esses anacronismos na sala de aula, riquíssimos para que a gente possa estar, a partir do jogo, investigando várias outras expansões transmídias que podem dialogar com o jogo. E agora eles são tão sabidos que descobriram que a gente gosta de usar os jogos para as aulas de história, que eles estão criando um módulo educacional, né, o Discovery. Então, no jogo Origens, por exemplo, teve todo aquele passeio virtual, inclusive eles disseram, viu, gente, que está aberto gratuitamente até hoje, o Origens e o outro, esqueci agora, para que a gente baixasse gratuitamente esses módulos educacionais. Então, um jogo como esse, que uma pessoa ia ter preconceito, porque tem violência, porque é isso, não dá para usar em educação, dá sim, até para trabalhar a violência que está presente no jogo, e o que é que ela representa, e aí todos os conceitos que estão. Então, na verdade, eu penso que para trabalhar com jogos, com jovens, adolescentes na escola, a gente pode trabalhar com esses jogos que mobilizam tanto o universo dessas crianças, né? Por exemplo, eu tive um orientando que trabalhou com Call of Duty. Elion trabalhou com Assassin's Creed. Então, a gente trabalhou também com outro da Ubisoft, Valiant Hearts. A gente adora. Mas, então, claro que o professor precisa conhecer o mínimo para que ele possa planejar. Mas se o professor não conhece, que é o que eu gosto de dizer, né? Que o professor diz, mais isso, mais esse trabalho, eu não gosto de jogo. Beleza, vamos dar voz aos meninos. Eles podem gravar um gameplay, levar para a sala de aula, eles podem falar sobre o jogo e pensar, a partir do jogo, como é que isso tem a ver com o conteúdo que está sendo trabalhado na escola. Então, as possibilidades são múltiplas. Em relação à leitura, menina, isso é um problema, né? Porque a gente diz assim, o jogo pode ajudar na leitura. Essa semana eu vi uma live sobre leitura e jogos. E aí, o que é que acontece na minha experiência a gente desenvolveu 15 jogos voltados para cenários de aprendizagem. E na minha experiência de pesquisa com os meus orientandos, com jogos também voltados para o entretenimento apenas. Que muitas vezes, quem está jogando, até a gente mesmo, eu também, dá o quê? O ESC, quando o texto é muito longo. Ao longo do tempo, a gente foi aprendendo que as pessoas vão pulando esse texto. Mas tem outros sujeitos que têm interesse de ler, depende muito do perfil do jogador, de ler aquela narrativa, de conhecer, de ter mais informações. Então, pode estimular, sim, mas depende também das características do sujeito. Eu vou contar uma história que eu adoro, que é de Marcos, que foi me orientando, e na época do mestrado, é uma história já antiga, mas eu amo essa história. Ele trabalhava com Dantes Inferno, né, o jogo da Electronic Arts. E aí, na época, tinha o Orkut, que é o final do Orkut agora, e existia uma comunidade, Dantes Inferno. E Marcos, imerso nessa comunidade, Pererê Parará, descobriu que alguns jogadores foram ler, gente, a Divina Comédia de Dante. Vocês acreditam? Pois é. Por quê? Porque o jogo mobilizou aquele sujeito a querer saber mais sobre aquela informação. Os produtores do jogo não pensaram, a gente vai fazer esse jogo para o povo querer ler a Divina Comédia. Ninguém pensou nisso, não. Mas o jogador, mobilizado pelas discussões, mobilizado pelas missões, mobilizado pela narrativa, sentiu vontade. Eu tive um outro orientando que trabalhou com o célebre Metal Gear. E aí, o que aconteceu? A mesma coisa. Na antiga comunidade do Orkut, o pessoal começava a discutir a origem da vida, clonagem. Então, o jogo pode mobilizar, e mobilizar para ler. Mas isso depende de outros estímulos, outro perfil, né? Tem gente que não gosta. Então, a gente vê na pesquisa mesmo quanto eles pulam. Tanto que a gente chegou à conclusão de que as narrativas, a narrativa textual, ela tinha que ser apresentada gradativamente, de forma bem curta, para que ele tivesse interesse de ler. Então, é uma relação complicada, mas a relação com a leitura tem a ver com o desejo do sujeito de saber mais. A gente vê no caso, por exemplo, do nosso queridíssimo Games of Thrones, série maravilhosa, com fim terrível, frustrante, mas muita gente foi ler os livros sobre Games of Thrones a partir da narrativa da série. Então, depende muito, né? É isso.
Sara, Lídia, vocês fizeram alguns apontamentos? Eu estava aqui a desafiar a Eliane para falar aqui um pouquinho, porque eu já tinha falado antes até, então é assim um pouquinho um pedido private, mas eu tenho esperança que os nossos alunos cá de Portugal que estejam a assistir, e eu já tinha antes falado para a Eliane que estas estratégias de ligar com a cidade, não é, com aquele projeto que a Eliane tem da cidade como um espaço de aprendizagem, e já estava aqui a pedir, Eliane, fala como é simples de trabalhar com isso, como os teus alunos trabalham com estas coisas, sem serem propriamente engenheiros informáticos, não é? Não é preciso ter grandes conhecimentos, é preciso ter boa vontade, Eliane, amor àquilo que fazem, imaginação, e acho que a Eliane tem aqui um conjunto de orientantes que trabalham muito com ela e que desenvolvem projetos fantásticos e a partir de uma vontade de desenvolver com os alunos, não é? Coisas muito interessantes no âmbito da gamificação. Pois então, né? Eliane, deixa eu só complementar, que eu acho que é uma outra pergunta que acho que casa bem com isso, é que teve algum professor lá que falou assim, mas como trabalhar a questão dos jogos se eu sou pedagogo e não tenho conhecimento de todo o aparato da informática e de toda a equipe multidisciplinar que deve estar envolvida? Eu acho que tem muito a ver com essa questão que a Sara levanta. Então, assim, quando a gente pensa em jogo, né, a imagem mental que vem é dos jogos prontos que a gente tem disponível para comercialização. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar com o projeto da cidade como espaço de aprendizagem, que a gente trabalha com escolas em zona de vulnerabilidade social, né? Eu não sei se a Renata Marques está aí, porque ela tinha uma outra, mas enfim, ela é professora da Escola Municipal João Goulart, mas o Joãozinho está aí, eu sei que ele estava, que é professor da Santa Marta, que também é outra escola em zona de vulnerabilidade social, né? Quando a gente começou a trabalhar com as crianças, qual foi a primeira coisa que eles queriam fazer? Eles queriam desenvolver um Massive Multiplayer Online RPG Lean, só isso eles queriam desenvolver. Né? Eram crianças do Mais Educação e do Seguindo em Frente. Então, quem é do Brasil sabe, mas para quem é de Portugal, são aquelas crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem, que estão em distorção, idade série, né? E o que aconteceu com essas crianças? Bom, vamos lá, o que a gente pode fazer? O que vocês gostam dos jogos? Tem os personagens, tem o cenário, como é que vocês acham que isso é feito? Como é que se constrói? E aí eles começaram a criar os personagens, a criar os cenários, começaram a desenhar. A gente fez parceria com o curso de jogos digitais, eu acho que a Camila deve estar aí. Não sei se a Camila está, se a Camila tiver, o pessoal do meu grupo aí do GPDU, se tiver, vão se manifestando no chat, né? O Eduardo Berlese, também o Carlos, né? A pedagogia. Então, a gente precisa também mexer um pouco nas nossas graduações, né? Como é que eu aproveito esse espaço de formação inicial desses alunos e coloco eles na realidade para enxergar o que é a realidade, e aí a gente tinha algo que era propício, né? Eu e o Marçom, eu lembro que no início do chat alguém falou, professora, foi sua aluna lá no curso de jogos quando você trabalhava com o Marçom. Depois eu trabalhei com o Vini, trabalhei com o João Bittencourt também, numa atividade que eu gostava muito, que é contextos em jogos digitais. Então, logo de início, a gente dizia para eles, olha, vamos olhar para os diferentes contextos da sociedade e ver onde os jogos estão presentes, como eles se fazem presentes, e quais os contextos onde os jogos não estão presentes e por que eles não se fazem presentes, né? E essa gurizada, a gente diz gurizada aqui no Sul, né, de uma forma carinhosa, começavam a trabalhar com as escolas e com as crianças também. Então, o que acontece? Eles modelaram em Blender, né? Eles fizeram o jogo deles. Claro que não foi um Massive Multiplayer Online RPG, a gente foi negociando com eles, mas eles aprenderam quantas coisas relacionadas ao desenvolvimento do raciocínio lógico-matemática, todas as questões que envolvem, por exemplo, você saber modelar alguma coisa, né? Então, e fora isso, o jogo deles tratava de questões sociais ali, do bairro, né? Ou seja, quais são os problemas que a gente identifica na escola e na vila?
como é que a gente pode contribuir para isso? E aí, nesse processo, eles também foram entrevistando diferentes pessoas do bairro, né, que vai formando aquilo que a gente chama de biblioteca viva, ou biblioteca humana, que nessa plataforma que o Leonel comentou, é o que a gente também está tentando implementar para não dar muito trabalho para o professor. Hoje, essas pessoas que estão aí no chat falando com vocês, a gente desenvolve tudo isso, mas é tudo à mão, dá muito trabalho. Né? Dá muito trabalho. E assim, não é preciso saber Blender. Né? Os alunos, por exemplo, muitos deles aprendem a programar no Scratch, trabalham com Scratch, principalmente os das séries iniciais, é muito tranquilo, e nem precisa ir por aí. Eu posso, como, por exemplo, o que a Janaína comentou ali, trabalhar um jogo do tipo o X-Trace, né, que é o que ela falou um pouquinho, ali do Hamburgo Velho, usando o quê? Google Maps, Google Street View, né? Então, são tecnologias que estão, o QR Code, realidade aumentada, com o Metaverse, que é um software muito simples. Então, são tecnologias que são muito mais tranquilas, que qualquer vídeo no YouTube que tu carregar, tu vai ver como é que se faz, né? Aí, o que precisa é o professor ter um objetivo pedagógico, fazer parceria com as crianças, como dizia a Janaína no chat, né? A gente não sabe, eles sabem que a gente não nasceu no mundo dos games, mas eles nasceram, então nos ajudam, a relação fica muito mais verdadeira. A gente contribui com aquilo que a gente sabe e eles contribuem com o que eles sabem. Se forma uma parceria, e aí todo mundo ganha. E aí não tem essa divisão de área de conhecimento. Tu está trabalhando leitura, tu está trabalhando produção de texto, tu está trabalhando questões relacionadas ao social, tu está trabalhando questões relacionadas ao meio ambiente, a matemática está sempre junto. O problema é que nós temos que mexer nos currículos. Né? Os nossos currículos estão muito velhos. Os nossos cursos que formam os professores estão antigos. Né? Então, tem muita coisa que a gente precisa aos poucos mexendo. Então, daí vem muito essa questão de nós trabalharmos nos diferentes níveis de ensino. Porque do que adianta eu trabalhar com as professoras em nível de extensão, das prefeituras, né, ou das redes de escola privada, que eu tenho certeza que tem aqui o pessoal da ICM, dos Notre Dame, enfim, que a gente vem trabalhando, também dos jesuítas, né, da rede de escolas. Se lá, nós, na universidade, onde a gente forma esses professores, a gente não está conseguindo formar eles diferente. Se lá, no mestrado e no doutorado em educação, onde a gente forma a nova geração de professores que vão trabalhar com a formação dos professores que vão estar na escola, a gente não está conseguindo fazer diferente. Então, a nossa preocupação é essa. Não adianta eu trabalhar numa ponta só, eu tenho que vir costurando esse processo. E aí é uma coisa mais orgânica, é mais sistêmica a coisa, é ecossistêmica. Então, essa um pouco tem sido a nossa preocupação. E aí, quando eu fui com o CapSprint, esse projeto enorme de internacionalização que a gente tem, que faz parte a Universidade Aberta, que faz parte a Montpellier, que a Janaína está indo lá trabalhar com o Fábio Larroca também na França, assim que o Covid liberar, que é o que o Cláudio está aí com o Leonel, né? Isso tudo é para a gente ter mais cabeças de engenheiros, do pessoal da área da educação, do pessoal da área de história, enfim, de várias cabeças pensando junto, como é que nós podemos criar uma plataforma que seja possível ao professor, ao aluno, não me interessa só professor e aluno, pode ser um grupo lá da comunidade que queira criar algo, que queira criar um jogo, que queira criar um processo gamificado, que tenha uma ideia de uma prática mais inventiva, que não seja aquela reprodução que a gente está cansado de fazer isso. Eliane, e não te interromper, mas para tu falares um pouco mais, mas a ouvir-te é mesmo essa a questão, não é? É que os miúdos, os alunos, ficam profundamente engajados, e foi uma palavra que tu já usaste antes, engajados no que vocês estão a fazer, não é? É porque eles participam do processo, né, Sara? Eles não são usuários, eles são criadores do processo junto. E essa possibilidade deles olharem para o seu bairro e perceber que tem coisas muito boas lá. Sim, que a João Goulart é um lugar que tem um alto índice de criminalidade, mas tem coisa muito boa lá. Como é que a vila se constituiu? Vai para o museu da cidade, vai pesquisar, né? Então, essa questão do engajamento deles, enquanto alguém que se sente também que pode criar um jogo, que o jogo não é aquela coisa só para os engenheiros da computação, que eles podem, aos poucos, ir se apropriando, e também eles podem pensar, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer ciência da computação. Como no fundo, eles vão aprendendo, não é?
Sim, como a gente tem muitas histórias de sucesso dos meninos, esses mesmos do Mais Educação e Seguindo em Frente, que foram para o curso técnico em informática dos institutos federais. Olha, isso para nós é uma vitória. Ou o Joãozinho ali na matemática, que as crianças simplesmente tinham um nível altíssimo de evasão, começaram a participar mais da aula de matemática, começaram a gostar mais, porque elas saíam pelo bairro aprendendo matemática. Trabalhavam com pistas, com enigmas. Então, a questão é como é que a gente, enquanto professor, consegue olhar para o mundo dessas crianças e desses adolescentes, olhar para o mundo que a gente vive e fazer uma articulação com esse negócio. Não é mais possível, né? Ontem mesmo, a Lisiane, que está aí, também dizia, eu não aguento mais essas lives. Né? Por quê? Porque é uma coisa que a gente fica aqui falando, é quase que nem aula expositiva. Aí tem muitos que trazem o PowerPoint, fica abrindo o PowerPoint, lendo o PowerPoint, ou leia o papel. Gente, né? A gente tem muitas outras possibilidades que a tecnologia traz para a gente. Eliane, desculpa, mas eu tenho que repetir aquilo que a gente falou ontem, porque agora o que tu disseste, e a Aline ia falar aqui qualquer coisa, mas eu tenho que partilhar outra vez. A Lídia e a Ilka estavam ontem connosco, e eu comentei, e tenho que comentar outra vez, eu ontem tinha uma criança em casa, todo dia feliz, porque tinha uma surpresa que era ir visitar o Oceanário de Lisboa à tarde, virtual. Uhum. E andou a cantar em casa, feliz, todo o dia, porque é uma criança que adora animais e, portanto, estava feliz porque ia visitar o Oceanário. E sabes o que foi, Eliana? Às 4 da tarde, estiveram 3 senhores com um PowerPoint, com texto sobre os animais, a falar sobre o Oceanário. E ele trabalha comigo, trabalha ao meu lado, e eu vi a cara dele a fechar. E eu perguntei, o que é que se passa? Ele, eu não estou a ver animais. Que triste. Continua, Eliane. Foi só por causa do que tu estavas a dizer, exatamente. Portanto, desculpa, continua. Então, eu nem passei, eu até pedi para a Janaína, ela gravou outros vídeos, outros professores, a Lu ontem fez uma postagem dos alunos dela, que é de uma escola particular, aqui, quer dizer, pública, a Hohendorf, fez uma postagem dos alunos dela que construiu, através do Minecraft, da questão dos minerais, todo um tabuleiro, né? A Janaína também tem a questão da Tarsila, né? O projeto gamificado que ela está desenvolvendo com a Tarsila do Amaral, onde os alunos, então, têm que descobrir onde é que estão as obras da Tarsila nos diferentes museus, nos diferentes países. Então, tem tanta coisa que dá para fazer, mas é isso que tu diz. A cabeça do professor, a nossa cabeça foi formatada assim. Sair desse lugar comum não é fácil. Não é fácil para nós que estamos na pesquisa. Não é fácil para esses professores que, do dia para a noite, tiveram que se apropriar, usar, né, como ferramenta, nem que for, no primeiro momento, desse tecnologias, né? Eu vejo, a minha filha vai fazer 18 anos agora, né? Mas é gamer desde antes dos 2 anos. E aí entra ali os professores, é complicado, entende? Os professores não são da geração gamer, eles não jogam. É difícil o professor que joga. Essa geração mais nova, até a gente vê isso, né? Mas muitos não jogam. E daí tu conseguir enxergar isso num contexto educacional, que é sempre tão formal, é bastante complicado. Mas eu vou parar de falar, porque senão eu não paro mais, eu fico aqui a noite inteira. A Aline vai completar, mas assim, eu tenho, para depois, no fechamento da fala de vocês, uma questão que tem sido recorrente no chat, e que eu acho que tem muito a ver com essa questão aí que a Eliane já começou a falar, que é exatamente se pensar novos cenários dessa aprendizagem. Mas, Lin, fique à vontade. Eu queria compartilhar a experiência de um professor aqui da UFBA. Ele é da computação, mas ele trabalha com a computação, nessa interface computação e educação, que é o professor Esivaldo Matos, e junto com o Diego Zambó, desenvolve um processo de formação para os professores da rede pública, onde os professores atuam como co-design em processo de co-criação de jogos de tabuleiro. Então, como nós que trabalhamos com a rede pública, enfrentamos cotidianamente questões relacionadas com a infraestrutura, né? A ausência de rede, infraestrutura técnica dos computadores para executar alguns jogos, e por aí vai, o acesso. E aí é possível fazer, né? Então, tanto a Eliane como o Leonel já tinham colocado isso, né? Não necessariamente quando a gente está falando de jogo, a gente destaca só os jogos digitais.
E essa possibilidade dos docentes também se sentirem protagonistas desse processo de desenvolvimento é fundamental, porque esse trabalho que ele está desenvolvendo é muito rico, porque aí o professor desmistifica, né? Ele participa da criação, do planejamento, ele começa a pensar fora, como Sara colocou, que a gente usa também essa expressão aqui, fora da caixa, e começa a partir dessa imersão dele no processo de desenvolvimento a atribuir um sentido pedagógico, né? Então não é algo que chega do outro, é algo que ele faz parte, e aí ele pode pensar como levar isso para os diferentes cenários de aprendizagem. Então, eu acho que uma coisa que foi recorrente aqui nas falas é, tanto para o estudante como para o professor, que eles não sejam meros consumidores, né? Mas que eles se autorizem e participem do processo de produção. Mesmo com as limitações que a gente encontra, é possível fazer a diferença. Professor Leonel, preciso destacar, não sei se o senhor já viu aí no chat, que a sua blusa está fazendo o maior sucesso. Até perguntaram se faz... Deixa eu ver isso. Pois é. No chat, eu já perdi a capacidade de seguir o chat, mas pronto. Mas está fazendo o maior sucesso. Até perguntaram se faz parte, né, desse show que está sendo esse dia de seminário. Mas, professor, antes da gente passar realmente para as últimas questões, não sei se a Lídia teria alguma questão. Há aqui uma questão que achei particularmente interessante e está dirigida a todos, portanto, que é a seguinte: professores, é possível gamificar inteiramente a escola? Ou seja, criar uma escola gamificada? Já existe. A Escola 42, por exemplo, que trabalha a programação, ela é totalmente gamificada. Espera aí, tu tens de nos falar nessa coisa porque a gente não conhece, cá. É para programação. Hoje, as grandes players aí do mercado da área de TI buscam programadores formados pela Escola 42. Ela tem no mundo inteiro. Ela é totalmente gamificada. Eu acho que em São Paulo já tem uma, não é, Eliane? Tem algumas iniciativas aí, por aí, tem umas que, inclusive, nem professor tem, que aí é outra discussão bem hard que a gente pode fazer, que também não é assim, né? As pessoas, a cada vez mais, agora a gente está sentindo como é bom interagir com pessoas sem... Eu dizia esses dias, eu não aguento mais, eu quero olhar olhos e não telas. Exato. Eu queria falar também de uma experiência, a Eliane falou dessa 42, tem a Quest to Learn, lá em Nova York, que é uma escola pública, e aí, em parceria com o Instituto Play, antigamente era a Kate Salen, que era a presidente, agora ela está na Universidade de Virgínia. Então, eles trabalham com a mediação das tecnologias, com jogos, então é uma experiência bastante exitosa, inclusive em nível dos resultados daquela avaliação, que eu esqueci o nome, tipo... a avaliação do Enem aqui, que tem, eles têm uma avaliação nos Estados Unidos, né? Então, nessas avaliações, esses alunos também, eles têm apresentado resultados bastante significativos. E ali tem professores, não é uma escola que é totalmente gamificada, que tu vai trabalhando e vai passando de fases, enfim. Né? A Quest to Learn, bem lembrado, minha, essa tem os professores que fazem a mediação e ela é totalmente gamificada. É muito interessante a experiência deles, vale a pena. Então, eu gostaria... tem alguma questão? Tem aqui uma diretamente para a professora Eliane. Eu acho que ela tem sido... A Lídia está aqui a comentar que ela tem sido, de facto, muito questionada, que é algum trabalho sobre gamificação na EJA. Então, na EJA, nós começamos um trabalho que acho que foi na Santa Marta, né, João Paladino? Eu não sei se é da tua época ou tu ainda não tinha chegado na Santa Marta. Com alunos que eram do EJA. Tá? A gente teve uma certa dificuldade com eles no início, principalmente porque eles não tinham uma frequência muito regular, em função de serem trabalhadores, né? Às vezes o patrão liberava, às vezes eles tinham que ficar até mais tarde e eles não conseguiam se envolver efetivamente. Tá? Mas no EJA a gente tem que trabalhar numa perspectiva mais de jogos, se for jogos, né? Mais jogos analógicos, e aos poucos tu ir trazendo a questão da tecnologia numa perspectiva de jogo híbrido, misturando alguma coisa de QR Code, mais para frente alguma coisa de realidade aumentada. Então, depende muito de como se configura
esse público nesse contexto, né? Isso é muito, mesmo os alunos dos diferentes níveis, né? Então, tem coisas que numa turma tu consegue um engajamento maior com algum tipo de tecnologia e na outra nem tanto, eles estão em outra vibe, né? Eu não sei se a Sheila do Promob está por aqui também, o pessoal da Federal do Sergipe lá, que também trabalhava alguma coisa com isso, mas, enfim, né, dá para fazer, é claro que dá para fazer, né? Mas eu não, no meu grupo ali, dos meus orientandos, agora não tem ninguém trabalhando especificamente com o EJA, né? A gente está mais centrado ali nas séries finais do ensino fundamental, por conta do projeto financiado pela Fundação Carlos Chagas e Itaú Social, e mais ensino superior e pós-graduação por conta do internacionalização da FAPERGS. Professor Leonel, tem uma questão aqui que não é, totalmente direcionada para a realidade de Portugal, mas eu tinha um certo interesse de conhecer essa realidade. Existe algum investimento específico na área educacional para que tenha uma formação mais qualificada nessa área de jogos nas escolas, tanto nas escolas de educação básica quanto no ensino superior? Porque aqui no Brasil, Eliane pode falar com certeza muito mais, mas a gente vê que são iniciativas muito pontuais. Lógico, faz toda a diferença e tem uma transformação diferente naquelas comunidades e grupos de pesquisa, mas isso realmente não é algo que tem sido incentivo por parte de políticas importantes para a formação de professores. É que aí, Ilka, isso tem que entrar numa política pública, né? É um pouco nesse sentido que vai esse projeto da Fundação Carlos Chagas e Itaú Social. Na verdade, ele é para a construção de políticas públicas. Só que antes de construir uma política pública, tu precisa ter essa coisa bem articulada e bem trabalhada do ponto de vista da pesquisa, né? Porque os planos de força, como a gente diz, são muitos, né? Desde a questão dos próprios limites de acesso. Hoje a gente vê por que as escolas públicas no Brasil não continuaram o seu processo formativo com crianças e adolescentes, porque muitas das crianças não têm acesso à internet. Às vezes elas até têm celular, smartphone, mas a conexão, e tu sabe, né? Tu tá aí, né? E o Maranhão também tem esses problemas. Sim, então, muito. Para que se transforme numa política pública, tu também tem que dar conta dessas questões de infraestrutura. Ela vai muito além da formação dos professores, de uma mudança curricular que também tem que acontecer na universidade, né? Então, são vários planos de força que você tem que lidar, da gestão, da coisa pública mesmo, né? Do preconceito que a Aline sabe que existe em relação aos jogos. Muitos acham assim, é só uma brincadeira, e eu li aqui no chat alguém perguntava, como é que eu posso trabalhar isso na engenharia sem eles acharem que eles estão brincando? Mas brincando a gente aprende muito, gente. Porque onde a gente mais aprende é brincando, né? Então, existe um certo preconceito em relação ao brincar, que às vezes me faz pensar que a gente tem que voltar lá para a infância, que é a época de desenvolvimento e a época que a gente mais brinca, na verdade, né? E aí eu estava me lembrando, né, Leonel, de uma coisa curiosa, como é que a gente se conheceu. Eu e o Leonel nos conhecemos por Avatar. A gente interagiu e trabalhou junto 10 anos antes de nos conhecermos de forma presencial física. Eu já agora gostava também de partilhar aqui uma questão. Eu uso bastante os jogos em sala de aula, já usava antes, agora mais ainda, e não há coisa que me deixe mais feliz do que abrir a plataforma e ver que aquele aluno jogou aquele jogo 5, 6, 7 vezes até conseguir chegar a um limiar mais perto da perfeição. Portanto, isto significa que ele tentou aprender com os próprios erros e que fez aquele processo de autocorreção, não é? E, pronto, por acaso, é das coisas que mais feliz me deixa, porque eles estão efetivamente a aprender. Professor Leonel? A questão que foi colocada é assim, eu não dou aulas no básico nem no secundário, ok? E, portanto, o meu acompanhamento dessa realidade é em segunda mão. Em segunda mão como pai, porque tenho 3 filhos e, portanto, vou acompanhando por aí. Em segunda mão, porque formo professores, faço complementos de formação em informática para professores. Em segunda mão,
através de várias outras colaborações, porque desenvolvo muita atividade de acompanhamento de mestres e doutores e tudo mais. Neste momento, por exemplo, tenho 2 mestrandos a trabalhar comigo, que são professores do ensino profissional, tudo, etc. Mas é em segunda mão. Pronto. Em geral, quando se falar, sempre que alguém me fala em como é que é em Portugal o investimento na escola, é quase uma anedota, porque estamos a falar quase que em 2 contradições, não é? Investimento e escola é uma coisa inacreditável de pensar que possa estar um dia juntos. Leonel, 3. Investimento Escola Portugal. Sim, exatamente. É quase uma... Claro que há investimento, mas é caótico, porque é caótico. O que passa mais, eu acho que o que acontece mais tem mais a ver com a ideia geral que se vai transmitindo aos alunos e aos professores, e por causa das ideias que se passam, das condições que há, é que as coisas acontecem. E quais são as condições? As condições é que não há... Portanto, a população está bastante mais escolarizada com ponto de partida básico, ok? Há aqui uma decalagem, aqui um desfazamento de ponto de partida entre Portugal e o Brasil grande. Okay? Portugal foi o último país da Europa a iniciar a escolarização básica obrigatória. Só começou a haver escolaridade obrigatória e escola para todos nos anos 40 do século XX. Foi o último país europeu. E, portanto, demorou. Mas, atualmente, não há problemas de pais não escolarizados. Portanto, não há problemas a esse nível. Okay? Portanto, a escolarização base está bastante mais elevada, o acesso à cultura está muito democratizado. Portanto, tudo isso está bastante acessível. As condições tecnológicas também, ou seja, ainda agora se viu com esta passagem de emergência para ensino remoto, que praticamente só 1/3 dos alunos é que teve dificuldades de encontrar computador. Em muitas escolas praticamente não houve problemas, todos os alunos tinham acesso a computador e internet, mas em geral entre 1/4 a 1/3 é que tinha algumas dificuldades, mas seguia pelo telemóvel, pelo celular, smartphone. É preciso perceber que em Portugal temos fibra óptica em todas as sedes de município. Portanto, eu tenho fibra óptica em casa e moro num município que tem 13.000 habitantes. A minha vila ou cidade, em termos brasileiros, tem 1.000 habitantes. Tenho fibra óptica em casa. Okay? E isto é uma realidade transversal em Portugal. Portanto, e para ter fibra óptica em casa faz parte de um pacote de comunicações em que eu tenho 4 celulares, portanto, para mim, para a minha mulher e para 2 dos meus filhos. Tenho TV cabo, portanto, com 100 canais, tenho telefone fixo que não uso, portanto, ainda tenho portanto, esse acesso a fibra óptica, e cada um dos celulares tem uns 5 ou 7 GB de internet. E isso tudo fica, não vale a pena dizer em euros, porque a realidade brasileira é diferente, mas isso tudo fica por 20% de um salário mínimo, ok? Portanto, telecomunicações para todos, de altíssima qualidade. Portanto, a realidade em Portugal é bastante diferente em termos de infraestrutura cultural, económica e tecnológica. Em termos de estrutura educativa, claro que não. O que acontece é que há uma guerra constante entre as duas vertentes do espaço da política educativa. Estão as duas erradas e as duas certas. Ok? Temos a vertente romântica do que é preciso é que o aluno se apaixone e aprenda, esquecendo que o aluno é um ser humano em formação e que obviamente tem coisas muito mais interessantes na vida do que aquilo que lhe é proposto na escola, e esquecendo que o resultado e as grandes capacidades do Benfica ou do Sporting ou do Porto são muito mais interessantes, ou qual é que é o grau de empatia daquela personagem da novela Nazaré, que até o meu filho segue. É muito mais interessante do que propriamente a progressão quadrática do x quadrado, não é? Portanto, Leonel, acho que era o próprio Crato, não é, que escreveu um artigo em que dizia que qualquer processo de ensino é um processo de coerção, porque... Não é preciso ir por aí, mas isso é outra vertente. Mas Primeiro que tem a vertente romântica que ignora
que há uma realidade, na realidade, que se põe em termos de prioridades na escola. Essa vertente, que é romântica, obviamente tem imensas virtudes. Tem imensas virtudes porque é muito potente quando é bem sucedido. Depois temos a outra vertente, que, como é óbvio, recorda que é necessário, para dar alguma solidez aos resultados, que as pessoas confiem neles. Ou seja, não podemos dizer à sociedade que estão aqui uma série de pessoas que estão formadas, mas, contudo, não conseguimos dizer nada sobre a qualidade dessa formação. Descubram vocês, estão aqui 50 médicos, mas não podemos dizer se eles sabem tratar alguém. Vão consultá-los e se morrerem reclamem. Mas isso não é possível. Quando temos aqui 50 engenheiros, não sabemos a qualidade da formação, contratem-nos, se as pontes e as casas caírem, reclamem. Isto não pode ser. Ou seja, a sociedade, a própria sociedade, não é o indivíduo, a sociedade precisa de uma certificação para a qualidade daquela formação em termos concretos e objetivos. E quando a sociedade é quem contrata, mas são os pais. São os pais que querem saber que quando deixarem de ter uma atividade forte na vida dos filhos, que fizeram o que deviam e que a escola lhes disse que aqueles filhos têm condições para serem pessoas livres e autónomas. Portanto, a vertente romântica e a vertente mais rigorosa em termos do que está a medir, estão as duas certas e as duas erradas. As duas certas porque ambas são necessárias e as duas erradas porque se acharem que a outra vertente é desnecessária, vão falhar. Vão falhar. A vertente romântica falhará porque de repente tem um desequilíbrio tal nas capacidades das pessoas que as pessoas se revoltam, e a vertente rigorosa falhará porque as pessoas, obviamente, sentindo-se demasiado coagidas, lá está, revoltam-se contra isso e, portanto, acabam por não chegar à profundidade que desejamos. Acabam por ficar naquela rama quantitativa que dá o resultado suficiente. Portanto, obviamente, a guerra é sempre essa. A parte engraçada é que essas duas, isto já foi muitas vezes estudado, e as duas tendências, ao estarem tão em guerra, ao estarem tão prementes, transmitem à sociedade que ambas acham que a educação é importante. E isso sim tem efeito nos professores, porque depois há iniciativas como o Scratch na escola, há iniciativas como os robôs a meio escolar, há iniciativas como os exames regulares e como os rankings das escolas. Reparem que eu estou a falar de iniciativas completamente dispares, para dizerem, vejam lá como é que vocês estão no ranking, e depois, isso é uma vergonha, e aquilo é uma vergonha. Toda a gente discute. A discussão toda transmite à sociedade que há interesse, e a sociedade interessa-se, e isso está a dar resultados, e os professores mobilizam-se para fazer alguma coisa. Às vezes é uma estupidez, outras vezes é uma coisa muito, muito, muito boa. Os alunos também vão reagindo, os pais vão reagindo, a sociedade reage. Eu só queria acabar dizendo que há muitos, muitos anos, até foi o Crato que trouxe isso por acaso uma vez, acho eu, acho que foi em Chicago, que davam aos pais a hipótese de escolher a escola dos filhos. Podiam escolher para onde queriam que os filhos fossem. E o maior indicador de sucesso não era a escola, era o facto dos pais terem escolhido ou não. Sim. Ou seja, não ter lido isso, sim. Ou seja, mas isto aqui não é caso único, ou seja, é o facto de haver uma transmissão de importância sobre a escola, pois essa importância ser percebida pela sociedade, que de facto traz resultados e iniciativas. Porque, eu vou ser muito sincero, nós não temos, num sistema tão grande, não é possível apenas com regras e boas intenções alterá-lo. Tem que ser aos poucos e com capacidade. Se é para alteração rápida, tem que ser com estruturas técnicas também e administrativas mudadas. Porque, caso contrário, não dá. Olha, há uns anos Portugal criou um conceito, não sei, nem sei se ainda existe. Desapareceu, voltou, que era a área projeto. Sim. Era a área projeto. Alguém me sabe dizer Tem outro nome agora. Agora são desenvolvidos em cidadania. Pronto, a área projeto. Existe com outro nome. A área projeto, e depois acho que era estudo assistido, era o conceito de um horário com um professor, para apoiar o estudo, encorajar o estudo, ou para desenvolver projetos interdisciplinares. Ok? É lindo, mas se vocês aplicarem isto para 700 mil indivíduos,
a maior parte não está preparada para isso. Nem vai ficar, porque não se consegue dar formação a 700 mil pessoas de repente, certo? Não se consegue dar essa formação de repente, mas também não se vão despedir essas pessoas para contratar outras, porque nem se pode despedir, nem há 700 mil para contratar. Portanto, as pessoas são as que estão. E eu lembro-me de uma professora de matemática, que até era minha familiar, que veio ter comigo, assim um bocado em desespero, a dizer: mas o que é que eu faço na área projeto? Então, mas eu faço o quê? Eu sei ensinar matemática, então agora vou juntar outras disciplinas. Eu não sei nada disso. Eu na área projeto ensino matemática, que é o que eu sei. Não, mas tu podes aplicar a matemática, outras temas. Eu não sei fazer isso. Pois. Pronto, ou seja, claro que, reparem, qualquer iniciativa romântica vai esbarrar nisto. Ora, claro que em pequenos casos, com exemplos que possam ser replicados, que as pessoas digam: eu gosto daquilo, eu tenho condições, eu acho que é por aí que se devia apostar. Estamos muito, muito presos a resultados de exames que, se forem diferentes, as pessoas acabam por ser penalizadas profissionalmente, administrativamente. Também não podemos cair no extremo oposto, em que isso seja inútil, porque depois a pessoa pode chegar a uma conclusão que tem que escolher um percurso profissional que não é o que quer, porque, como nunca lhe foi dito que não estava a ter um resultado suficiente, acabou por acumular uma série de deficiências de formação que já não consegue colmatar. Portanto, quando chega aos 16, 17 anos, de repente não consegue colmatar. Portanto, temos aqui este equilíbrio constante. Eu acho que o mais importante é que nunca, nunca, nunca se deixe de transmitir a importância da escola. A própria guerra de confronto de visões, só por si não é má. Acaba por transmitir essa noção de importância. Se fizermos o contrário, se fizermos o que está acontecendo na sociedade americana há 30, 40 anos, e não sei o que é que está acontecendo no Brasil, mas se cairmos naquela situação em que os peritos são desvalorizados, o saber é desvalorizado, a competência é desvalorizada, aí sim é perigoso. Sim. Se a arte do bem falar for valorizada, se a ignorância for lustrada e apelativa, calma, aí é perigoso. Porque se o que se transmite é que é mais importante não saber e que até é cool, é fixe, é legal, 5 estrelas de joia, ser idiota, aí calma. Aí temos um problema. Concordo Então, plenamente. mas foi muito bom a tua reflexão, porque assim, durante todo o seminário, foram 4 sessões, né? A gente finaliza hoje. Muitas pessoas colocavam que a ideia foi exatamente trazer a realidade do Brasil e Portugal em vários aspectos. E muitas vezes as pessoas aqui no Brasil ficam pensando: ah, mas em Portugal tem toda a condição, todo o investimento, a educação é assim, é assado, e no Brasil não é. Ou então no Brasil é assim, em Portugal não. Então, assim, por isso a gente sempre busca mostrar esse lado, né, de que é uma luta, que é realmente necessário o tempo todo estar repensando algumas das questões que são importantes no processo educacional. Então, por isso a pergunta. Mas a gente já está caminhando para o fim, né, de mais um dia de seminário, que com certeza pelo chat a gente conseguiu ver, inclusive algumas articulações. A Eliane aí já está com algumas orientandas em vistas, porque eu já vi lá que o pessoal já está contactando o teu grupo de pesquisa. A Lin também já conseguiu aqui fazer o seu elo, e com certeza o Leonel vai ter algumas pessoas já buscando contato em Portugal. Isso é o mais importante, realmente, do que a gente quis propor também no seminário. E, gente, para caminhar realmente para o fim, a gente queria agradecer, ouvir vocês num aparato final, né? O que vocês têm a nos dizer. E uma das questões que foi bastante recorrente no chat, depois vai ficar disponível, vocês podem acompanhar, foi exatamente pensar jogos e esses espaços multimodais como um cenário que precisa realmente ser investido e ser aceito para o cenário como ferramentas de aprendizagem, né? E a gente queria ouvir vocês nesse contexto, né? Como isso pode acontecer, dessa valorização num aspecto realmente de entender isso que vocês trouxeram para a gente
como algo que pode fortalecer cada vez mais o processo e as ferramentas de aprendizagem, né? Tanto no cenário presente quanto no cenário futuro, né? Eu vi que tem algumas questões ali, Eliane, depois as pessoas com certeza vão procurar o teu grupo de pesquisa. Professora Eliane, é possível fazer jogos e esse processo todo de gamificação no ensino remoto ou somente no presencial? Então, tem muitas questões que remetem exatamente dúvidas que as pessoas talvez desconheçam, né, de quanto é importante, quanto deve ser fortalecido o trabalho que você já desenvolve, né, com tanto compromisso e com tanta seriedade. Então, fique para as considerações finais. Vamos começar pela Eliane, depois o Leonel, depois a Li. Tá, então rapidinho, tá? Eu só queria fazer menção ao Marcelo, que está aí também, e que foi em diferentes momentos tentando contribuir ali com a questão do EJA, porque ele teve no projeto vinculado ao EJA na Santa Marta. Isso, eu vi. Então que sempre vinha uma coisa a gente não conseguia falar, daí um colega estava falando, enfim, mas eu queria fazer uma menção ao trabalho dele, ele foi meu aluno de doutorado e fez uma tese muito bonita relacionada a isso. Outra coisa que eu queria dizer em relação à gamificação na EAD, inclusive, tem um texto meu que acho que é de 2017, dá para dar uma olhada lá no meu Lattes, onde eu trabalho essa relação da gamificação na EAD, porque, inclusive, eu desenvolvi uma disciplina em EAD gamificada, tá? Fora isso, o que eu tenho para dizer é que eu acho que foi muito bom, adorei rever a Lin e o Leonel, está nessa conversa com eles e também ter a oportunidade de estar aqui, mediada pela Ilka, a Sara, e conhecer a Lídia, e de alguma forma estar com todos vocês aqui no chat, né, porque vocês estão aqui, estão presentes. Acho que essa é uma questão importante de a gente considerar, né? A gente tende a colocar o presencial como oposição ao digital, né? E, na verdade, a gente vê que não é isso que acontece. A gente está muito presente aqui, todos estão muito presentes, muito ligados, o que muitas vezes a gente não consegue num contexto de sala de aula presencial, né? A gente tem corpos presentes. Então, eu acho que nisso também o envolvimento dos alunos no processo de autoria, no âmbito seja dos jogos, do desenvolvimento de jogos ou da gamificação, nos ajuda nisso. E aí eu só quero terminar com uma postagem que eu li aqui de uma pessoa que fez no Facebook que diz assim: tá tendo, bah, oxê, se calhar tá acontecendo uma linda conversa. Ai. Então tá, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês e a gente continua assim. E eu acho assim que tanto eu quanto a Lin e o Leonel, a gente está bem folgado, né? Quanto mais orientando vier, melhor. Então ficou para mim, não é? A seguir. Leonel. Olha, muito obrigado por isto. Eu peço desculpa por não poder participar muitas vezes, mas de facto, à noite em família é complicado gerir, tem que se negociar. Só quero dizer que tentem fazer o melhor. Se alguém quiser ser orientado em mestrado ou doutoramento, sim, pode entrar em contacto. Eu não estou nada folgado, portanto, ao contrário do que ainda posso dizer, vocês vão ter que me convencer que o vosso tema interessa, por caso contrário, desculpem lá, mas eu devo ter para aí eu devo ter para aí uns 10 ou 15 orientandos e, portanto, só vale a pena. Só consigo ser útil se vocês entrarem num ambiente em que estamos todos a ajudar-nos, porque se for para ser uma coisa que não nos interessa a todos, não vale a pena. Mas, de resto, tem todo o gosto em colaborar, apoiar, aconselhar. Obrigada. Eu quero agradecer, foi uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com as pessoas que eu conheço, que eu gosto de fortalecer as redes, tanto com a Eliane, como com Sara, com o Ilka, que a gente precisa, né, com o Leonel e com a Lídia, então prazer, e foi muito bom ficar vendo o movimento do chat na medida do possível. Eu fiquei impressionada com a forma como as pessoas iam respondendo aos outros, apontando outras perspectivas. Isso é um exemplo de uma inteligência coletiva. Quer dizer, não, as perguntas iam sendo colocadas e as outras pessoas iam dizendo, olha, tem isso, tem aquilo. Eu achei uma riqueza, fiquei pensando, gente, a gente tem que analisar esse conteúdo.
E aí eu queria também me destacar aqui a presença de Janaína Rosado e de Danilo Sandi, que estava aí orientando em várias ideias, que também são daqui da Bahia e do Comunidades. Mas, assim, eu acho que uma questão que foi trazida sobre o processo de formação, né? Na Bahia, tem uns 20 anos, né, que se tenta, tanto na formação da licenciatura como na formação permanente, criar um espaço para estar refletindo sobre a presença das tecnologias digitais de maneira geral. E especialmente dos games. Os games, as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas a gente tem tentado, né? Tem tentado com os eventos que acontecem aqui no Brasil, são muitos eventos que acontecem no Brasil, na Bahia, a gente tem tentado com várias dissertações e teses, mas, infelizmente, o que é que acontece? Assim, eu sei que eu não tenho muito tempo, mas em educação, a gente tem muitas pesquisas, mas, de fato, a gente tem poucas experiências na prática, por conta de todas as dificuldades de infraestrutura, de compreensão do objeto. Mas isso é um grande desafio. Eu queria convidar vocês a participarem do Congresso UFBA 2020, que está acontecendo até o final do mês. Ele é totalmente online, tem várias discussões, eu acho que isso vai contribuir para a formação de vocês. E esse espaço, esse momento está sendo rico para isso, né? Claro que a gente já está meio estressado com tanta live, mas é também interessante selecionar o joio do trigo para contribuir na nossa formação. Muito obrigado pelas contribuições, muito obrigado pelo convite às meninas, muito obrigado por esse momento com os meus amigos queridos, e foi um momento de grande aprendizagem, e de vocês, público aí, que estavam, a audiência aí, dando vários feedbacks e dando dicas também. Obrigada, gente. Obrigada. A gente que agradece muito, e como eu falei no início, essa é a nossa última sessão do seminário, e eu penso que a proposta do seminário, ela surgiu tão rápido, a gente talvez reuniu, eu e Sara e a Lídia, em 2 dias, e conseguimos, então, mobilizar, mas eu creio que tudo isso deu certo exatamente porque nós tínhamos um propósito muito importante, que era mostrar à sociedade, e o seminário está acontecendo desde o início de maio, a gente está com a pandemia desde março, né? Desde que eu voltei de Portugal, praticamente já voltamos, eu e a Eliane, e a Lin também, já no meio já bem no início da pandemia. Então, a gente pensou isso exatamente para trazer o público a discutir questões que são importantes para esse momento atual, mas que já são questões que são ultrapassadas e que deveriam já ter sido discutidas, já ter sido debruçadas anteriormente a isso. E agora nós nos encontramos nessa avalanche de tantas lives realmente para discutir coisas que são básicas e que a educação superior no Brasil, a educação básica também, creio que também em Portugal, deveria ter se debruçado a estudar anteriormente. Eu queria que a Sara e a Lídia pudessem fazer as suas considerações sobre o seminário. Para o Brasil, eu posso dizer que foi de grande valia, né, pelo público que nós temos ainda assistindo os outros vídeos, os outros seminários, a gente vê o quanto que as pessoas estão em busca de ouvir pessoas sérias, né, e principalmente pesquisadores comprometidos com a educação dos nossos países. Então, posso avançar eu? Pronto. Estou triste porque foram... Estou mesmo triste, já tenho imensas saudades, ainda não saímos daqui. Quero agradecer a oportunidade de ter participado e ter contribuído de alguma forma. Eu aqui era mais um emplastro, não é? Portanto, tenho muito a agradecer aqui à Ilka, à Sara, que tiveram um papel fantástico de gestão, de concepção, e pronto, e conheciam também, e eu acho, as pessoas certas, no momento certo. E pronto, e dizer que realmente para mim foi extremamente enriquecedor. Creio que também para muitas pessoas aqui em Portugal estava mais do que na altura de falarmos sobre o papel do digital e tirarmos um bocadinho esta ideia de que o digital não tem grande valor, ou, por exemplo, até o uso dos jogos dentro da sala de aula é só um entretenimento para crianças. Não é verdade. Tudo isto tem imenso valor e tem que ser explorado, e nós temos que mudar muitas práticas. E temos de estar muito abertos à descoberta das novas coisas e à aprendizagem. Muito obrigada, foi fantástico. Já não sei o que é de fazer às quartas-feiras, mas pronto. Obrigada.
Não, eu pego também aqui nas palavras da Lídia, porque de facto a gente está com aquela sensação de que tem que continuar quase, porque conseguimos reunir aqui um grupo de grandes amigos, e eu estava aqui a tomar notas de algumas das coisas que a Eliane, o Leonel e a Aline falaram, e há assim 3 palavras que eu consigo selecionar de cada um dos 3 e que resumem muito do que foram estas sessões todas que nós falámos. E nós, na verdade, terminamos com a sessão mais, eu volto a repetir aquela expressão, é fora da caixa. Porque, de facto, isto trabalhar com ambientes diferentes, com gamificação, não é fácil, e vocês partilharam isso mesmo e conhecem isso muito mais do que qualquer uma de nós. E então, assim, há 3 coisas que os nossos convidados de hoje disseram e que resumem até de uma forma fantástica aquilo que foi dito até por outros convidados ao longo destas semanas. Por exemplo, uma das coisas que o Leonel mencionou foi o pensar crítico. No meio de uma frase, eu tomei nota da frase sobre, até nas fases menos claras do pensamento, o nosso papel é ser crítico e é muito valioso. E, portanto, essa ideia do pensar crítico, ela foi transversal a todas as sessões. Portanto, nós pensarmos de forma crítica tudo aquilo que fazemos na educação. A Aline, por exemplo, usou a palavra catarse. Sim, e nós, ao longo destas várias sessões, fomos falando, é difícil trabalhar, foi um choque para quem de repente não estava habituado e teve que se envolver num mundo mais digital do que presencial, e no fundo é uma catarse em todos os aspectos. Eline era uma daquelas pessoas que eu conhecia há anos digitalmente, e só muito recentemente estivemos face to face, portanto são de facto as maravilhas do digital. E, por exemplo, uma das palavras que a Eliane mencionou, o engajar. É um termo mais brasileiro do que português, mas eu acho que não há forma melhor de explicar aquilo que exatamente significa engajar. E através dos jogos, e eu já várias vezes tinha dito a Eliane, tens que contar os projetos todos, porque os nossos estudantes às vezes são tão redutores naquilo que acham que podem fazer enquanto futuros professores ou enquanto professores, e eu fui acompanhando alguns dos projetos, dos vários projetos que a Eliane faz e que são tão extraordinários e que mostram precisamente como nós podemos trabalhar com comunidades mais desfavorecidas, e nós temos disso. Ontem falávamos nisso, que em Portugal é um país pequeno, mas tem muitas desigualdades. Nem toda a gente tem, de facto, acesso ao digital, ao celular, a computadores com Wi-Fi em casa. É uma sociedade somos poucos, mas há muitas diferenças. E exemplos como aqueles que a Eliane, por exemplo, trabalha com os orientantes dela são fantásticos. E uma das palavras-chave é essa mesmo, é o do engajar. E, portanto, eu acho que pelo chat todo, e nós vemos depois que as pessoas vão assistindo aos vídeos já depois deles estarem colocados, para nós é uma honra que vocês tenham aceito o nosso convite, da mesma forma que os convidados anteriores, e de facto é assim foi muito bom para fechar. Fechámos mesmo muito bem e gostávamos de continuar, de facto, todas as semanas continuar com estas lives, mas toda a gente tem mais que fazer, nós sabemos. E por isso agradecemos muito, porque agora toda a gente se lembrou de fazer lives, nós fazemos lives a toda a hora, e as mesmas pessoas são chamadas porque são boas, e portanto, como são boas, são chamadas para tudo. Portanto, a gente agradece muito a vocês terem aceito o nosso convite, não é? Ilka, fecha. Podes. Então é isso, gente. Boa noite a todos aí em Portugal, aqui também já no Brasil, já é boa noite. E ficaremos ligados. Eu acho que essa rede, ela realmente nos liga através de várias formas. É uma arquitetura brilhante, como a gente se conecta. E eu penso que o mais rico do digital é isso. Eu não tive a oportunidade de conhecer o professor Leonel quando estive em Portugal, mas com certeza essa ligação já acontece, e mais tarde, mais cedo, a gente vai ter um contato face a face, como a Sara falou. Eliane, um beijão. Mais uma vez, obrigado, Lin, Lídia, e ficaremos hiperconectados cada vez mais. Um abraço. Deus, obrigada, boa noite. Deus a todos, boa noite. Deus, Anel, boa noite, obrigada.